Oi, gente, estamos iniciando mais um podcast do segundo ano. O nosso tema de hoje é biomas e biopirataria. Eu estou aqui com as minhas colegas Valentina, Tayla e Helena. E para começar a falar dos biomas, eu acho interessante a gente contextualizar tudo. Então, Ana Helena, o que é um bioma? Biomas. E no Brasil a gente tem 6 tipos, e um deles é o cerrado. E o cerrado ele tem o predomínio de gramíneas, né, o campo com predomínio de gramíneas, herbáceas, árvores espalhadas pela paisagem que apresentam raízes profundas para pegar água, né, raízes compridas para pegar água no subsolo, e possui ecleromorfismo, que são caules tortuosos e folhas largas. E a água é um fator limitante, porém a natureza química do solo, rico em alumínio e pobre em outros nutrientes do cerrado, é o principal causador desse escleromorfismo. Segundo o IBGE, ocupa cerca de 23,92% do território nacional. A gente também tem a caatinga, que nas épocas de seca, vegetação. E em época de chuva, a paisagem muda, então as plantas ficam com folhas esverdeadas e muitas flores. Contém cerca de 185 espécies de peixes, anfíbios e répteis, totalizando 109 espécies, 348 espécies de aves, 148 espécies de mamíferos e muitas espécies de invertebrados. Só dando um adendo no que a Ana falou das raízes profundas, é porque na Caatinga o bioma é muito seco e eles precisam pegar, eles não, né, as plantas de uma parte mais profunda do solo, por isso essa característica. E, de acordo com o IBGE, a Caatinga ocupa cerca de 10% do território brasileiro. O clima lá é semiárido, com poucas chuvas anuais e baixa umidade em relação ao ar. E o solo é arenoso, tem muitas rochas e grandes alcalinidades e não acumula muita água superficial, com muita taxa de evaporação, que acelera o processo de salinização do solo. Em certos locais da Caatinga tem muitas áreas de grande fertilidade do solo, principalmente próximo às regiões serranas. Sobre a Mata Atlântica, o que a gente pode falar primeiramente da flora é que ela é a típica floresta tropical, tem árvores grandes e várias plantas muito densas, e uma característica muito forte delas é que elas têm as folhas brilhosas e bem, como a gente pode falar, lisas, tipo, não tem... elas têm meio que uma forma de goteira para água escorrer e não não acumular. Por causa dos acúmulos de água, porque ela chove bastante. E sobre a fauna, contém grande biodiversidade e, segundo o IBGE, é 13,4% o território nacional. Aspectos climáticos são temperaturas elevadas, muita umidade e chove muito. No solo da Mata Atlântica, a gente tem uma decomposição de matéria orgânica muito acelerada pelo calor e pela umidade. Então, muitos nutrientes são liberados no solo, só que eles são absorvidos rapidamente pelas plantas lá. E, inclusive, ela está historicamente muito ameaçada, porque a gente tem a chegada dos portugueses que começam a desmatar ela, né, pela exploração do pau-brasil, depois tem os engenhos de açúcar, tem a corrida pelo ouro, depois tem o café, então ela, historicamente, ela vem sendo muito ameaçada, onde hoje a gente tem só 7% da mata original, que cobria uma área equivalente a 1,3 milhões de quilômetros quadrados, que se estendia do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Só que a exploração dos recursos naturais e o descobrimento do Brasil até os dias de hoje fez com que só sobrasse 7% desse bioma. E ela, além disso, hoje em dia ela vem sendo ameaçada pela urbanização, o agronegócio, a industrialização, biopirataria, a pecuária e o comércio de madeiras. Sobre o Pantanal, foi legal, né? Sobre o Pantanal, o que a gente tem para falar são as vegetações, primeiramente, que elas são cheias e bem secas, dependendo da época.
O Pantanal também é a nossa maior planície inundada e é bem ameaçado hoje em dia. A fauna também contém grande biodiversidade. Segundo o IBGE, é apenas 1,76% do território nacional. É uma pena que esteja tão pequena já, hoje em dia. Sobre o Pampa, é o nosso bioma aqui do Rio Grande do Sul. Ele é constituído de plantas herbáceas, que são arbustos e árvores de porte pequeno. Também aqui no Pampa, há grande criação de gado, mas a maior parte que predomina aqui é de animais silvestres, né? E constitui, pelo IBGE também, o Pampa ocupa só cerca de 2% do território nacional também. E os aspectos climáticos são bem diferentes, que são 4 estações bem definidas e predomínio do clima subtropical. E sobre o solo, de uma forma geral, ele é bem fértil e adequado para criação nas áreas de pastagem e criação de gado, que é a principal atividade econômica da região, e as áreas que abrangem os pampas são planas. Depois a gente tem outros biomas, que é a Mata das Araucárias, Mata dos Cocais e os mangues, onde a Mata das Araucárias ela é integrante à Mata Atlântica, e ela, junto com a Mata Atlântica, vem sendo muito reduzida da área original, né, que ela ocupava, e ela pega o Paraná, a Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, e a vegetação que predomina é pinheiros e araucárias. E Mata dos Cocais, eu só ouvia falar, eu nunca tinha estudado sobre, então foi bem legal o tema do podcast, porque eu já me aprofundei, já estudei melhor. Trata-se de um bioma de transição entre a floresta amazônica, caatinga e cerrado. Estudos do Maranhão, Piauí, Ceará e Tocantins. Vegetação predominante, palmeiras do tipo Carnaúba e babaçu. E depois a gente tem os mangues, que é na costa litoral brasileira, que abrange 12% dos mangues do mundo e é uma vegetação de transição dos ambientes marinhos para o terrestre e o mangue, né? E é essencial para a produção de peixe, crustáceos e molúsculos. E as plantas, ela tem as raízes respiratórias e escórias. É aquela que a raiz fica para fora da água e junto. Falando agora de um dos maiores biomas que a gente tem, é a Amazônia, que é a maior floresta equatorial do planeta, tem a maior biodiversidade vegetal do mundo, e em relação às paisagens a gente tem os igapós, as várzeas e as matas de terra firme. Os igapós, eles se localizam em terrenos mais baixos e de solo bem inundado. As matas de terra firme se localizam no mesmo terreno praticamente, só que elas têm árvores mais altas, sempre mais altas. E o terreno das várzeas varia entre os dois durante as épocas do ano. Sobre a fauna, a Amazônia abriga a maior biodiversidade do planeta, né? Acho que todo mundo sabe. E entre elas os anfíbios, aranhas, surucuris, lagartos, jacarés, onças, macacos, tucanos, é muita coisa, etc. É muita coisa. Tucanos temos aqui. E, como eu tinha falado antes, é o que a gente tem hoje em dia, com cerca de 49% de todo o território. Ocupa metade do território. Do solo, ele é pobre em nutrientes por causa que é muito denso. Então, quando começa a se decompor, não há penetração no solo porque já as plantas absorvem rapidamente essa matéria orgânica, só que ela é acelerada também pelas altas temperaturas e a umidade, só que não chega a se penetrar no solo, então acaba sendo pobre de nutrientes. E ela é estratificada também, né, apresentando árvores de diversos tamanhos. E assim como a gente tinha falado da Mata Atlântica, a Amazônia também é extremamente desmatada, sendo ameaçada de mineração e comércio ilegal de madeira, o que seja, de matéria-prima. Queimadas, pecuária, monocultura. Muito triste. Tá, agora falando um pouco sobre a biopirataria, que é o roubo de recursos ou de conhecimentos tradicionais.
No caso, quando tu pega algo para vender ou para tipo, repassar esse conhecimento sem autorização do estado de onde foi retirado. A floresta amazônica é o principal alvo no Brasil de biopirataria. Um dos exemplos mais famosos dessa prática é com o cupuaçu, que empresas japonesas patentearam o fruto e fizeram um chocolate com isso e, tipo, basicamente biopirataria, né? O tráfico de animais também ameaçam a biodiversidade na floresta amazônica, colocando em risco as delicadas relações tróficas. Animais são acondicionados de forma cruel em gaiolas, caixas e canos também. E por meio de estradas e rios, diversos animais e plantas de valor terapêutico são enviados ilegalmente para várias regiões do Brasil. É literalmente a definição da biopirataria, é o que mais acontece na Amazônia. E no país, assim, a biopirataria teve início lá no descobrimento, né? Com o pau-brasil, que os portugueses roubaram o pau-brasil daqui. Então, isso também deu pirataria e foi lá onde começou. Hoje em dia tem um processo, se eu não me engano, que meio que protege essas coisas, mas já foi muito mais forte do que é hoje. E as consequências da biopirataria é a perda de biodiversidade, a extinção de espécies, desequilíbrio ecológico, prejuízos socioeconômicos, subdesenvolvimento da pesquisa científica e tecnologia nacional. E era isso, eu acho. Alguém quer complementar alguma coisa? A biopirataria, ela não acontece só na Amazônia, né? Em todos os biomas a gente tem esse... O Cerrado é campeão de biopirataria no Brasil. De tudo. Pantanal tem a biopirataria, a Mata Atlântica tem bastante também. E no Pantanal também, um adendo é que aconteceu um caso em Curitiba, que lá a gente tem o Parque Barigui, que é um parque que tem um lago grande, assim, uma barragem, e bastante capivara, né? Capivara é o símbolo de lá. E aí tem placas espalhadas pelo parque dizendo que tinha jacaré. E realmente tinha. O jacaré, ele saía, aparecia no meio da ciclovia, ali onde as pessoas faziam caminhada e tudo. Só que isso foi, tipo, o jacaré não é nativo dali. Foi uma biopirataria que aconteceu, onde trouxeram o jacaré lá do Pantanal e acabaram soltando ali no meio da cidade. E o jacaré tava ali, de boa. Só que o curitibano também é maluco, né? O curitibano chegava ali pra dar carinho, tocar no jacaré. A biopirataria é mais comum do que Só que aí depois, acho que foi em 2013, capturaram ele de volta pra levar ele pro Pantanal, né? Que Parece que nem sempre eles conseguem capturar. Então, esse tipo de animal que não faz parte daquele habitat acaba, tipo, entrando numa teia alimentar que não faz parte. Então. E como a Amazônia tem bastante diversidade, assim, acredito que seja por isso que ela é o principal alvo de biopirataria. Porque tudo de especiaria, tudo de novo que as pessoas vêm de fora, vem de lá, praticamente. Como ela é maior, é lá que é o alvo. Exatamente. Mais lá. Era isso. Acho que é isso, né? Então, Tchau. é isso, gente. Tchau. Tchau.